Fala pessoal, meu nome é Pedro Henrique, sou monitor de Python esse semestre e vou estar resolvendo o trabalho dessa semana, que é o trabalho 5. Bom, a ideia desse trabalho é basicamente um personagem que vai pular de posição em posição e em cada posição ele vai ter um valor. E esse valor vai ditar o quanto ele vai andar e para que lado. Bom, basicamente, de entrada, a gente vai ter uma lista. Então, ele vai te dar uma posição inicial. Então, nessa posição inicial tem um valor e esse personagem ele vai andar de acordo com, se esse valor for positivo, ele anda x casas para a direita, se for negativo, ele vai andar x casas para a esquerda. E o que eu tenho que fazer de saída é printar todas as posições que esse personagem esteve e dizer se esse personagem saiu pela esquerda, né? Ou então saiu fora da lista pela esquerda ou pela direita, ou se, caso ele tenha visitado alguma casa repetida, alguma posição repetida, dizer que ele esteve em loop. Então a formatação da saída é essa é a entrada. Em especificação de entrada e saída ele me dá uma dica, né? Então essa formatação aqui lê direto a lista, né? Em números separados, já coloco em lista. E o i vai ser a entrada. Então o que eu vou fazer é copiar aqui, isso aqui, para estar resolvendo este trabalho. Bom, então primeiro eu vou criar a minha função principal. Vou estar colando aqui a dica que o trabalho já trouxe. Bom, e para estar resolvendo esse trabalho, eu vou criar uma variável que eu vou chamar ela de quantidade, QTD. E essa variável ela vai receber o tamanho da plataforma. Como é uma exigência do trabalho ter uma outra função, eu vou criar uma função que eu vou chamar ela de jogo. E em jogo eu vou estar passando como parâmetro plataforma, né, que é a lista, com as posições, a variável i e a variável qtd. Bom, depois disso agora eu vou fazer a variável jogo. Ela vai receber as mesmas variáveis, os mesmos parâmetros. Bom, e para mim poder dizer se o personagem saiu pela esquerda ou pela direita ou se fez em loop, eu vou criar uma lista vazia. Para mim conseguir salvar nessa lista vazia quantas vezes o personagem já visitou em cada posição. Porque se caso ele tenha visitado uma posição mais de uma vez, então esse personagem ele entrou em loop e eu vou parar o meu laço e vou printar loop. Então para isso eu vou criar um for j em plataforma. Então para cada posição na minha plataforma eu vou querer que pos.append, então eu vou adicionar uma posição zerada, né, na minha lista. Bom, como eu já tenho a posição inicial, então eu vou começar fazendo adicionando mais um, né, nessa minha posição. Então pos de -1 recebe ele mesmo mais um. Então eu estou marcando na minha lista zerada, que é a minha lista que eu vou usar para marcar as posições, que o personagem já esteve nessa posição uma vez, que é a posição inicial. Vou já printar aqui a minha primeira posição que o personagem está. E agora, para continuar o cálculo das posições que ele está, eu vou criar um laço, vou fazer um while. Esse while vai ser de menor ou igual a quantidade, end, e maior ou igual a 1. Por quê? Se for maior que quantidade ou menor que 1, então significa que o meu personagem ele extrapolou a lista, né? Então
ou ele saiu pela esquerda ou pela direita. E eu vou usar essa condição para me poder estar printando depois. Então, primeiro aqui, eu vou verificar se plataforma de i-1 é maior que 0. Bom, se for, eu vou querer que i recebe i mais plataforma de i-1. Aqui eu estou somando na minha variável a quantidade de casas que vai estar na posição que eu preciso andar. Então eu estou pegando a minha posição e estou atualizando ela. Bom, depois disso eu preciso verificar se i é maior que quantidade. Caso i seja maior que quantidade, ou seja, eu tenho extrapolado essa lista à direita, então eu preciso parar o laço, break. Caso não, eu vou continuar. Então pos de i-1 vai receber pos de i-1 mais 1. Aí agora eu preciso verificar se pos de i-1 for igual a 2, ou seja, se o personagem ele visitou a casa 2 vezes, quer dizer que ele entrou em loop. Então, se aconteceu, se a posição na minha lista que eu estou marcando o número de vezes que o personagem visitou foi 2, então eu vou printar loop. E se eu printei loop, break para sair do laço. Caso não, eu vou continuar normal e vou printar aí, que vai ser a posição atual do meu personagem. Bom, caso a plataforma de i-1 não seja maior que 0, ou seja, caso o número de casas que eu for andar ele não seja positivo, ele seja negativo, então eu vou estar andando para a esquerda. Então eu vou verificar. I vai receber ele mesmo mais plataforma de i-1. E agora eu vou verificar se i é menor que 0. Se for menor que 0, então break, porque eu extrapolei a lista. Eu paro o laço. Caso não, eu continuo normal. Então pos de i-1. Então pos de i-1 vai receber ele mesmo, né? Mais 1. Eu vou estar marcando a posição. E agora eu verifico se pos de i-1. Se pos de i-1 for 2, ou seja, esse personagem já visitou essa casa mais de uma vez, né? Então 2 vezes. Se sim, é o mesmo caso, ele está em loop. Então eu preciso pôr aqui para printar loop. Só trocar aqui. Bom, se printou loop break, caso não, printo i e continuo normal o código. Aqui vai ser a posição atual, atualizada, né? Bom, depois disso, eu preciso ver se caso ele extrapolou a lista em algum momento, então eu preciso verificar se i maior que quantidade, então print direita, que é o caso dele ter extrapolado a direita da lista. Agora, caso elif i menor que 0, então eu extrapolei a esquerda. Print de esquerda. Agora aqui no final eu vou fazer a chamada da main. E o código dá pronto.
Vou rodar ele uma vez. PS05 salvar. Vou pegar o primeiro caso de teste. E tá aí, 9, 2, 10 e loop. Bom, essa é a resolução do trabalho dessa semana. Tinha várias formas de ser feito, claro, a depender aí da criatividade. Bom, é isso. Bons estudos.